convidá-los a abrir no livro de Ruth. Vamos continuar mais um pouco no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E vamos ler do verso 6 até o verso de número 22. Vamos terminar toda a perícope do capítulo 1. Ruth, capítulo 1, do verso 6 ao 22. Eu vou fazer a leitura dos versos pares. Eu quero convidar a igreja a participar dessa leitura, lendo os versos ímpares, para que todos possam participar, cultuar a Deus, participando também da leitura pública do texto sagrado, e que o Espírito de Deus fale ao seu coração, receba essa palavra como uma palavra de Deus à sua vida, ao seu coração, à sua mente. Ao ler esse texto, peça para que o Senhor ministre vida em sua vida, para que o Senhor abra os seus olhos, abra a sua mente e lhe dê entendimento, para que esse texto salte diante dos seus olhos e dê sentido ao seu coração nessa hora, né? Então leia com fé, leia ouvindo a Deus, falando ao seu coração nessa hora, com temor e tremor diante dele, porque é assim que nós nos encontramos agora, na presença do Rei. Então, evite qualquer falatório, comentário que não seja voltado a mente para o Deus que você veio adorá-lo nessa hora. E assim eu convido a participar dessa leitura, onde você fará a leitura dos versos ímpares. Ruth, capítulo 1, do verso 6 ao verso número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo e comigo. E lhes disseram: não iremos contigo ao teu povo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filho, então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.
Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Assim se voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Até aqui, que o Senhor nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós começamos na semana passada a falar sobre a vida dessa família da aliança. É importante destacar que nós estamos nos tempos de Juízes. Então, eu sempre vou estar reportando você para ler o livro de Ruth. Você sempre tem que trazer à sua memória que a cosmovisão que dominava o comportamento do povo naquela época é a cosmovisão que está revelada no livro de Juízes. E aqui no capítulo 21, verso 25 do livro de Juízes, diz que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia aquilo que estava em seu próprio coração. Então é com essa perspectiva, é com essa orientação do coração que o povo da aliança estava vivendo esses dias do período de Juízes. Então é um período, como já falamos, de 400 anos, onde cada um fazia o que julgava correto. Cada um resolvia os seus problemas à sua maneira, do seu jeito, da maneira que bem lhe convinha. Era assim que era o comportamento, o pensamento que dominava a grande maioria dessa geração de 400 anos. Domingo passado nós aprendemos que, apesar de ter esse pano de fundo, o livro de Ruth nos ensina que Deus usa situações difíceis para pôr à prova o nosso coração. Nós comentamos isso com os irmãos no domingo anterior. Deus usa situações difíceis para revelar se nós guardaremos ou não aquilo que Deus quer que façamos, se nós vamos amá-lo ou não, se nós vamos confiar nele ou não. Situações difíceis, é assim que nós levamos os irmãos a refletirem no último domingo próximo, é que eles existem para nós, para revelar, para provar o nosso coração, se nós dependemos e confiamos em Deus ou dependemos e confiamos em nós mesmos. Então, foi essa a primeira lição que nós abordamos no domingo passado. Também falamos que soluções terrenas, que de quando em quando somos levados a tomar, soluções culturais, modelos e paradigmas do mundo, que nós adotamos como verdadeiro, são de curta duração e, na maioria das vezes, nos afastam de Deus. E nos afastam de Deus porque são, na maioria das vezes, decisões rápidas, fáceis, utilitárias, intempestivas, precipitadas e sem nenhuma orientação bíblica. E aí eu falei uma frase que poucos entenderam, quase ninguém entendeu, que virou um meme lá em casa. Ricardo, o que é que você quis dizer com aquela frase? A gente ficou brincando, mas meu anjo, eu quis dizer que difícil, e aí ficou o negócio meio truncado. Olha lá, fui olhar a gravação, realmente ficou. Eu entendi o que eu estava dizendo, mas realmente para quem ouviu, ninguém entendeu nada. E aí eu digo, não, domingo que vem, meu anjo, eu vou corrigir isso. E a ideia que nós falamos, quando nós falamos que soluções terrenas e culturais que muitas vezes nós adotamos, nos afasta mais de Deus. E a ideia que nós queríamos dizer é que é mais fácil que sair dos caminhos do Senhor, essa é a ideia, ou seja, mais fácil que sair do caminho do Senhor é permanecer longe dele. Essa é a grande verdade.
Depois que você começa a se afastar dos caminhos de Deus, vai se afastando, vai desanimando, depois que você se afasta, mais fácil é permanecer longe. Entendeu? Ficar longe vai ficar muito mais fácil do que começar abrindo pequenas concessões, que foi a segunda lição, a terceira lição que nós comentamos no domingo passado. Pequenas concessões que nós colocamos no nosso coração, muitas vezes podem até trazer uma solução momentânea ou responder às demandas do nosso coração, mas pequenas concessões podem causar a morte na nossa vida. E aí eu lembro do texto de Provérbios 14, que todos certamente conhecem, no verso 12, quando ele diz: há caminho, ou há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser bons. Os nossos olhos são boas soluções. Para Elimeleque, que é o personagem desse texto, dessa narrativa, foi muito bom ir para a terra de Moabe. Mas pequenas concessões podem nos levar para caminhos de morte. Muitas vezes, nas nossas pequenas concessões, mas é somente isso, é somente uma vez, pode estar nos esfriando, nos afastando e gerando morte espiritual no nosso coração. Foi isso que nós comentamos no domingo passado. Essa história, como já falamos, é uma história da redenção. E ela precisa ser lida e interpretada com essa perspectiva, cujo propósito é tão somente revelar como Deus trata os filhos da aliança. Essa é a ideia de toda a revelação bíblica. É Deus se revelando através da história da redenção, como Ele trata os filhos da aliança, nessa relação pactual que temos estudado aos domingos aqui na igreja. E como a redenção é capaz, esse ato redentivo de Deus é capaz de alcançar a vida e transformá-la, inclusive, daqueles que estão sobre maldição, que é o caso de Ruth, que era uma moabita. Mas nós não vamos falar da vida de Ruth nessa noite. Queremos falar apenas de Noemi. Eu quero chamar a atenção para essa família da aliança, dentro dessa perspectiva, como é que Deus nos trata, nós que já somos filhos da aliança. Nós que um dia fomos alcançados pela graça, nós que um dia compreendemos o que Cristo fez na cruz pela minha vida e pela sua vida, nós que um dia declaramos amor a Deus. Como eu tenho dito, se certamente perguntasse a esse plenário quantos aqui amam a Deus, todos nós iríamos levantar as nossas mãos e dizer que amamos a Deus. Mas, mais uma vez, eu reitero, o nosso problema, o problema da igreja, não é amar a Deus. O problema é que você ama outras coisas além de Deus. Ame muitas coisas e você viverá dias de angústia. Essa é a razão porque muitas vezes as preocupações invadem o nosso coração, porque nós amamos aquilo que nos falta. Porque se eu amasse somente a Deus, eu estaria contente. Ou como diz o apóstolo Paulo, eu aprenderia a viver contente em toda e qualquer situação. Mas eu amo aquela coisa que me falta. A ansiedade, a angústia invadem o nosso coração. Os irmãos conseguem entender? Ame somente a Deus e você aprenderá a viver contente em toda e qualquer situação. Então, o nosso problema não é a falta de amor a Deus, é que amamos muitas outras coisas além de Deus. E a proposta do Evangelho é que ame somente a Deus. Nós vamos... Nessa perspectiva, então, queremos nessa noite falar não somente dessa família da aliança, ou melhor dizendo, o que sobrou dela, né? Nessa história, na história da revelação. E eu quero chamar a atenção, como já falamos, para a vida de Noemi, pois até aqui só Noemi é que é filha da aliança. Ruth ainda não é filha da aliança, então deixamos Ruth para um outro momento e vamos olhar para essa maneira como Deus trata aqueles que são filhos da aliança. Veja, acompanhe conosco, né? Noemi está em um processo de redenção. E a gente leu agora do capítulo 6, do verso 6, até ao verso de número 22, o que acontece com Noemi. O texto diz que, eu vou fazer o resumão de novo, só para trazer a memória do nosso coração. Diz então que Noemi se dispôs, ela com as suas noras,
e voltou da terra de Moabe. Eles começaram então, tomou conhecimento que Deus havia se lembrado, que ela tomou conhecimento. O texto não trata como essa informação chegou até ela, mas diz o texto que ela tomou conhecimento, ouviu dizer que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe pão. Então ela começa a fazer a sua caminhada de retorno de Moabe para a cidade de Belém. Ela decide voltar para Judá. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo ela a caminho de volta para a terra de Judá. Então, nesse interstício da caminhada, nós observamos o diálogo que o autor bíblico, nós não sabemos quem foi o autor preciso do livro de Ruth, contudo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele narra como é que se deu essa dinâmica dessa caminhada dessas 3 mulheres de volta a Judá. Então elas estão voltando, Noemi para num certo momento, o verso 7, 8 e 9 diz que, olha, filhas minhas, melhor você voltar para casa, volte para a casa da sua mãe, procure, volte para a casa dos seus pais, lá você vai ter sustento, tem provisão, vocês não têm que me seguir. E o meu desejo para vocês é que o Senhor use de benevolência com vocês. Que o Senhor seja benevolente da mesma maneira que vocês foram benevolentes com os meus filhos que morreram e comigo. Mas não vem comigo não. Fiquem aqui. Não me acompanhem. Deixe-me que eu vá só. O lugar de vocês é aqui. É a terra de vocês, é a família de vocês. E diz que as meninas choram, pranteiam diante dessa insistência de Ruth. As meninas de pronto dizem, não, nós iremos contigo. Ela fala, filhas minhas, eu já sou velha, eu não tenho como conceber filhos, e ainda se eu casasse e tivesse um filho, vocês iriam esperar até que ele se tornasse homem para casar com vocês? Não faça isso não. Está vendo que esse pensamento não é lógico? Por favor, o melhor para vocês é ficar em Moabe. Não insista em me acompanhar. Orfa ouve essa perspectiva e diz, olha, chora, lamenta e diz assim, você tem razão, e ela volta para a casa dos seus pais, né? E Ruth, porém, diz assim, não, e ela faz uma declaração que virou nos nossos dias uma declaração, um voto de casamento, o teu Deus será o meu Deus, onde você morrer, eu morrerei e nós vamos estar compartilhando sobre isso num outro momento, mas ela faz esse voto maravilhoso, onde ela conclui, diz assim, que se não for a morte que me separe de ti, eu não vou para outro lugar, vou estar contigo. Que seja a única coisa que vai me separar de você, Noemi, é a morte. E veja que não é uma declaração, né? Esse é um aspecto curioso desse texto, não é uma declaração de um marido para uma mulher, é de uma nora para uma sogra. Olha que declaração bonita que uma nora pode fazer para a sogra, né? Olha que declaração de uma nora para uma sogra, né? Esse voto que ela assume, o seu Deus vai ser o meu Deus, e onde você morrer, morrerei eu, e que seja a morte que separe a única coisa que me separe de ti seja a própria morte. E o texto termina dizendo que chega Ruth e Noemi, então, em Judá, e quando eles estão chegando em Judá, há um alvoroço na cidade, as pessoas começam a olhar para Noemi, então cria essa cena na sua mente para entender as lições que o texto está nos ensinando. Elas estão voltando, um alvoroço acontece, olha quem voltou, olha quem está chegando, não é esta Noemi? E diz o texto, diz assim, por que me chamam de Noemi? Mas se o Senhor não me tratou com amargura, e a ideia de Noemi, nós vimos isso no domingo passado, é que com doçura o Senhor tem me tratado, por isso é o nome de Noemi. Mas de repente ela se sente tratada com amargura. Não, porque me chamam de alguém que é tratada por Deus com doçura? O Senhor tem me tratado com amargura, não é com doçura. O Senhor tem me feito sofrer, não é ter alegria. Eu perdi foi o meu marido, perdi foi os meus filhos. Onde é que há doçura nisso? Sou uma mulher viúva e sem filhos. Para ela isso tinha um pesar muito grande, isso fazia muito sentido no seu coração. O Senhor me fez
pesou a sua mão por causa da minha desobediência. Ela tinha plena convicção disso. A minha obstinação em ir para a terra de Moabe fez com que a mão do Senhor pesasse sobre mim. Então o Senhor tem me tratado com amargura. É assim que ela vai concluir no texto. E depois ela termina o texto dizendo que eu era ditosa, eu era próspera, estava bem sucedida e estou pobre. Eu falei em tudo, nada deu certo na minha vida. Como é que vocês querem me chamar de Noemi, de alguém que é tratado com doçura por Deus? O Todo-Poderoso tem me tratado com amargura. E termina o texto dizendo: assim, com esse quadro, voltou Noemi da terra de Moabe, juntamente com Ruth, sua nora, a moabita, para Belém, no princípio da colheita da cevada. O que é que nós podemos aprender com esse texto? Veja, como eu já falei, Noemi está nesse processo de redenção. Deus, através dessas situações difíceis, está operando o que nós chamamos em teologia sistemática, dentro da obra da redenção ou da obra da salvação, está operando um processo de arrependimento no coração de Noemi. E que lições nós podemos abstrair, portanto, desse texto, dessa narrativa tão bela que salta aos nossos olhos acerca da vida de Noemi? Para os filhos da aliança, não pense em Ruth hoje. Olhe para Noemi. O que é que Deus está fazendo na vida de Noemi? É uma primeira lição que eu quero deixar para você, para que você aplique ao seu coração. Deus usa situações difíceis na nossa vida para que eu e você possamos recomeçar. Primeira lição que eu quero deixar para o seu coração. Muitas vezes, Deus usa situações difíceis, situações dolorosas, situações até constrangedoras para a nossa vida, para que eu e você possamos recomeçar. Nós podemos observar aqui que, à luz desse texto, versos 6 e 7, eu convido você a lê-lo mais uma vez. Vamos fazer a leitura? O verso 6 e 7. Então, vamos juntos? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminho, caminhando de volta para a terra de Judá. As situações difíceis que Deus provocou na vida de Noemi fez com que ela desejasse recomeçar. O que Deus estava ensinando a Noemi, Noemi precisava entender que Moabe nunca foi uma boa opção para ela. Eu e você precisamos entender isso. Moabe nunca será uma boa opção para a nossa vida. Por mais que Moabe pareça ser belo, ser atrativo, ser próspero, provocar em nós encantamento, Moabe nunca será uma boa opção para os filhos da aliança. Nós estávamos falando na escola dominical, e eu me faço repetir para aqueles que estavam e para vocês que não nos ouviram anteriormente, o pecado nunca foi uma opção para nós, para solucionar os nossos problemas. Você nunca vai solucionar os seus problemas com o pecado. Viver e se associar com a cultura de Moabita sempre e sempre será problemático para nós que somos filhos da aliança. Se acostumar com os encantos de Moabe sempre será um problema para a minha vida e para a sua vida. Sempre será problemático para a nossa família, para a família da aliança. Por mais que pareça por mais que em Moabe tudo pareça belo, satisfatório, encantador, por mais que os moabitas pareçam boas pessoas, não há felicidade, não há alegria numa cultura e numa vida de moabita. A bem da verdade, não há bênção do Senhor sobre os de Moabe. Você não precisa ler agora, não. Depois você lê. Lá em Deuteronômio, no capítulo 23, verso 3, diz: o Senhor é radical com os moabitas. Ele diz: os amonitas e os moabitas jamais habitarão na assembleia solene. Moabita não tem lugar
nas bênçãos pactuais do Senhor. Não há bênção em Moabe. Os moabitas não são abençoados por Deus. Por mais que eu queira enxergar riqueza nos moabitas, por mais que eu queira enxergar felicidades nos moabitas, não há felicidades, e nem riqueza, e nem prosperidade na vida dos moabitas. Assim, Noemi, em meio à sua dor, ela reconhece que ela tem de voltar. E é o que eu quero trazer de lição para você e para a minha vida nessa noite. Situações difíceis que o Senhor nos proporciona passar, não são para nos castigar, mas são boas oportunidades para a gente recomeçar. Essa é uma noite de você, talvez, filho da aliança, que anda afastado de Deus, que anda distante de uma vida pactual, de uma vida em comunhão com as verdades de Deus, de recomeçar. Olha para a sua vida, olha para as situações que você tem passado. Talvez essa seja um dia de recomeço para você. Situações difíceis são oportunidades para nós, para recomeçar. Você já pensou que talvez você esteja sendo assim como Noemi, que tomou decisões em que... Você já passou por uma experiência dessa? Que como Noemi tomou decisões que você teve que voltar atrás. Você já passou por essa situação? Eu tomei uma decisão que eu achei que ia ser tudo certo, ia dar tudo bem, e deu tudo errado, e eu me arrependo da decisão que eu tomei. Você já passou por esse sentimento de ter que voltar atrás? E como é que você lidou com esse sentimento? Você não precisa falar a mim agora, porque esses sentimentos estão presentes na vida de Noemi aqui nessa noite, no texto que foi lido, né? Tomou decisões que as coisas foram de mal a pior, que as coisas que fez com que você reconhecesse que foi um erro tomar aquela decisão, e você já vivenciou algo assim. Eu já vivi algo assim. Pensando nesse texto, me lembrei de um evento que, para Giane e para aqueles que me acompanharam, é motivo de brincadeira. Eles contam e relatam essa história brincando. Em uma das nossas férias, a gente, lá em Natal, foi inventar de fazer uma viagem de barco. E aí você já tomou aquela decisão para não ser... Eu escrevi aqui para me lembrar dos sentimentos que habitaram no meu coração. Você já tomou aquelas decisões na expectativa de não ser o cara chato, e aí você cede, abre as pequenas concessões, para não ser o cara que contraria, para não estragar a viagem, estragar tudo, você se sujeita a fazer coisas que você não queria fazer, né? Se sujeita a deixar a coisa fluir para não contrariar ninguém, não ser o cara, o diferentão, e contar com aplauso, com encantamento dos outros. Foi o que eu fiz naquele dia. Naquele dia eu entrei num barquinho lá, que era mais um trator do que um barco. O cara falou que era um iate, quando a gente entrou era uma canoa. Jane achou uma graça porque foi um dia tenso para mim. Eu entrei, então bora nesse lugar. E aí você se sujeitou a fazer coisas que depois aquilo foi consumindo a sua alma, foi lhe dando uma angústia mortal. Quanto mais o barquinho se afastava da orla, mais eu ia ficando desesperado. Cara, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo? Isso aqui não é o meu lugar. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu aceitei esse convite? Para mim foi um maldito convite. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu aceitei aquilo? E o barquinho, mar adentro, viajando, não teve enjoo, não era uma questão de medo, era uma questão de angústia, de entender que não era o meu lugar. Eu não tinha que ver golfinho, gente. Você não tem noção, não. Eu queria lá ver danado de golfinho. Eu estava lá, Érica. É que você não viu a cena. Estava lá naquele lugar, naquele trator, indo mar adentro, e eu olhava para a orla, e meu desejo é pular daqui e sair nadando em linha reta, mas eu não sei nadar. Como é que eu volto? Estava preso, oprimido, angustiado naquele lugar. Foi um sentimento de angústia, né? E eu tive que passar por essa situação, essa angústia mortal. E você dizendo a si mesmo, esse não é o lugar. É o que Noemi está vivenciando nesse texto.
Às vezes nós vamos para alguns lugares que não é o nosso lugar. Às vezes nós estamos fazendo coisa que não éramos para nós estarmos fazendo. E quanto mais nós vamos fazendo essas coisas, mais distante nós vamos ficando da costa do Evangelho. Mais distante nós vamos nos afastando do Deus da cruz. E aí fica difícil de voltar, porque você não sabe nadar. Não há força para você mudar essa situação. E quanto mais longe você fica, mais uma vida de opressão e de angústia você vive. É o que acontece conosco. Quando nós vamos nos enveredando por uma vida de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, e quanto mais distante nós nos tornamos, mais difícil é voltar para a igreja. Já sentiu esse sentimento? Mais difícil é amar a Deus. Deus em Cristo nessa noite está nos chamando a tornar de volta. Através das angústias que operam no seu coração. A melhor coisa que eu fui, o meu único desejo é, eu quero voltar para a terra. Eu quero de lá, nunca mais eu vou aceitar qualquer convite desse. Isso aí, ó, Deus me libertou. Quando eu voltei, que deu canto, eu saí, foi pulando na água e saí correndo para a terra seca. Não é meu lugar. Moabe não é o seu lugar. Deus não criou para você viver e se deleitar nas coisas de Moabe. Os golfinhos de Moabe não vão encantar você, vai adoecer você. Guarde isso no seu coração. Quanto mais longe da costa do Evangelho você se torna, mais opresso é a sua vida. Amém, querido? E Deus está dizendo, através da vida de Noemi, está na hora de voltar para Judá, porque lá é o nosso lugar. Amém? Mais uma segunda lição que o texto nos ensina. E volte logo, volte hoje. Não espera a coisa melhorar, não. Não espera consertar a vida para recomeçar, não. Deus quer que você recomece hoje, nessa noite. Mas uma outra lição que o texto nos ensina é voltar para casa, muitas vezes implica em mudar a nossa cosmovisão, ou mudar a nossa visão de mundo. Vamos ler o verso 8 a 13, da maneira bem rápida. Verso 8 a 13, diz o texto. Disse-lhe Noemi, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e as beijou, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E Noemi continuou a dizer, e elas responderam, não, nós iremos contigo. Porém Noemi insistia, dizendo, voltai, minhas filhas, ou filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por marido? Tornai para as vossas casas, filhas minhas, e ide-vos embora, diz o verso 12, porque eu já sou velha. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança de casar, ainda esta noite, e ainda assim tivesse um filho, por acaso você haveria de esperá-los? Vocês haveriam de esperá-los? Ou seja, Noemi está voltando num processo de arrependimento, mas ainda acha que há alguma coisa boa em Moabe. Talvez você até já começou a dar os primeiros passos de voltar para casa. Mas você ainda olha para o mundo e diz assim, Moabe ainda tem muita coisa boa lá. Ainda tem coisa boa. Na percepção de Noemi, né, ela chega para essas meninas e diz assim, olha, Noemi está voltando, mas ainda acha que em Moabe há esperança. Ela chega para as meninas e ela aconselha as noras, fiquem em Moabe, sejam felizes. Na mente de Noemi, ela vê possibilidade de felicidade em Moabe. É o conselho que ela dá para as noras dela. Né? Na mente de Noemi, ela vê possibilidade de que Deus as abençoe. O verso 12, o verso 13, olha, o verso 8 diz que o Senhor use de benevolência com vocês, que o Senhor seja abençoador na vida de vocês, como vocês me Que Deus use de graça na vida de vocês, como
vocês usaram de graça com os meus filhos e comigo. Mas Noemi estava esquecendo que Deus não usa de graças com o moabita. Não há graça na vida do moabita. Não há bênção para aqueles que estão fora do pacto. As bênçãos são só para os filhos do pacto, para os filhos da aliança. Não há felicidade em Moabe. Não há possibilidade dos moabitas serem felizes. Nós podemos até julgar que eles são felizes, mas não há felicidades neles, porque não há a bênção do Senhor para eles. Lembra do texto de Efésios, no capítulo 2, que diz que nós estávamos como os moabitas, sem Deus no mundo, sem esperança, sem promessa, sem aliança, longe das promessas de Deus, fora completamente da aliança, longe do pacto, diz Efésios capítulo 2, no verso 13, lembrai-vos de outrora, qual era a nossa situação, longe de Deus, e ele diz, vocês estavam vivendo sem Cristo no mundo. Há coisa pior do que existir sem Cristo no mundo? Como eu sou capaz de olhar para o moabita que não tem Cristo e dizer, esse moabita é feliz? Não há felicidade para aqueles que não têm Cristo. Não há nem bênção a desejar para a vida daqueles que não têm Cristo, porque não sou eu, é Deus. Não tem bênção de Deus para os que estão fora do pacto. Não há bênção de Deus para aqueles que estão fora do pacto. E Noemi precisava entender isso. Deus não tem bênção. Como já falei, para aqueles que estão fora do pacto, os moabitas podem até pensar que tem um Deus, pode até ter culto na vida dos moabitas, mas o Deus dele é um Deus falso. Não é um Deus verdadeiro, não há adoração ao verdadeiro Deus. E na perspectiva de Noemi, não havia esperança para suas noras em Judá. E ela era a perspectiva dela, por isso que voltar para casa é preciso ter uma mudança de mente, uma mudança de cosmovisão. Na mente de Noemi diz assim, olha, não tem esperança para vocês não, filhas. Fiquem aqui. E ela diz isso porque naquele tempo não existia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia bom aos seus olhos, reto aos seus olhos. Então, os olhos de Noemi, qual o melhor conselho a dar para as meninas? Fique aí, ó. Você tem família, pode se casar de novo e ser feliz. Mas não há felicidade na terra de Moabe. Não há bênção, presbítero Zé Humberto, para os que moram em Moabe. Não há nem Deus para os que vivem em Moabe. Como é que eu vou desejar coisas boas para os moabitas? Não tem coisa boa na terra de Moabe. E o texto nos ensina que um processo de arrependimento, a gente vai aprender isso em outro momento, da graça de Deus sobre a vida dos moabitas, mas na vida de Noemi precisava entender que se ela desejava de fato alguma coisa boa para a vida das suas noras, ela deveria desejar que elas seguisse para a terra de Judá e não para ficar em Moabe, porque em Moabe não há esperança para os moabitas. Amém, querido? Faz sentido isso para você? Não há esperança para os moabitas. E a ideia de Noemi, que tinha uma visão distorcida de achar que não havia esperança para suas noras, é mais ou menos o seguinte. Um comentarista bíblico, ele faz um comentário, eu traduzi para algo mais contextualizado para a gente entender, é como uma família de tricolor fluminense está com seu filho recém-nascido e os seus amigos chegam para homenagear o filho recém-nascido com a camisa do Flamengo. Qual é a probabilidade, qual é a chance? Essa era a perspectiva de Noemi. Qual era a chance de eu dar uma camisa do Flamengo para um tricolor e o tricolor ficar feliz com aquela camisa? Nenhuma. Não havia possibilidade. Esse é o conselho. Não há chance. E o comentarista disse, Noemi está vivendo dessa perspectiva, porque ela sabia que não havia a menor chance de, em Judá, nos filhos da aliança, encontrar
qualquer marido que aceitasse as suas noras, porque os de Judá não seriam como os seus filhos, para se casarem com Moabita. Eles não admitiriam fazer isso. Não havia esperança para elas. Daí o seu conselho: vai, filha minha, volta para casa. Sirva os seus deuses, é melhor do que você vir comigo. Não há esperança para vocês lá. Essa era a perspectiva de Noemi. Ou seja, ela esqueceu que não é assim que o Evangelho revela. Há esperança para todos que querem viver um relacionamento pactual com o Deus da aliança. Amém, querido? Guarde isso no seu coração. A lição que fica aqui é que Noemi volta a compreender que voltar implica em reconhecer que eu e você, nós não podemos ficar atirando em várias direções se queremos de fato ter um retorno para Deus. Se você quer de fato se voltar para Deus, você não pode voltar para Deus e continuar amando as coisas de Moabe. Tem que haver um rompimento com as coisas de Moabe. Só existe bênção em Jesus. Fora de Jesus não há vida, não há esperança e nem bênção. Amém, queridos? Para finalizar, nós aprendemos com a lição de Noemi que voltar muitas vezes pressupõe enfrentar situações difíceis e constrangedoras. Se você olhar para o verso 18 até o verso de número 21, diz assim, vamos ler o verso 18 a 21. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, chegando ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres lá de Belém diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti. De fato, eu já fui rica, era próspera, mas agora sou pobre. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por quê? Pois me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Se você olhar ainda o verso de número 13, o texto vai deixar claras as razões de Noemi compreender as razões daquela situação difícil pela qual ela estava passando. E diz o verso 13 do texto, para que você compreenda na parte B do texto, do verso 13, diz assim o texto: por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E aí ele está atribuindo, Noemi está atribuindo a situação difícil que ela está passando à sua nora. Não é a sua nora. A causa das suas aflições não são as suas noras. É a sua desobediência a Deus. A gente falou isso na escola dominical, a gente tem o hábito de atribuir a culpa para o outro. A culpa é do professor, né, Sarita? Não é do professor. Não são as noras o problema. A minha nota baixa não é o professor que não me ensinou o correto. Sou eu que não estudei, não sou um bom estudante. Sou eu que não me dediquei como deveria me dedicar. Então, voltar, muitas vezes, esse processo de retorno pressupõe enfrentar situações difíceis. Noemi teve que aprender a lidar com o pecado. Noemi teve que aprender que com o pecado não se pode relativizar. Nós não podemos chamar pecado de problema. Problema não é pecado, problema é problema. E nós temos a tendência a relativizar problemas, relativizar pecado chamando de problema. Noemi precisou entender e reconhecer: eu pequei, eu desobedeci a Deus, fiz decisões erradas sobre a minha vida, e essas decisões fez com que Deus pesasse sobre mim a sua mão. Depois você lê o Salmo 32 mais uma vez em casa, para exercitar esse exercício de uma confissão sincera diante de Deus, para você perceber a gravidade do que o pecado pode causar na nossa vida. Noemi sabia que seu estado era fruto da sua desobediência. Por isso que o verso 20
ele nos aponta essa ideia quando ele diz, porém, elas lhe diziam, não me chame de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mas o que é que eu quero trazer de lição para nós e encerrarmos nessa noite essa reflexão? O que é que você pode aprender com Noemi e aplicar aos dias de hoje? Primeira lição que eu quero deixar à sua vida, como conclusão, é que Cristo não morreu na cruz para que você viva e se alimente e tenha seu coração na terra de Moabe. Moabe não é a sua opção para a sua vida pactual. Amém, querido? Segunda lição que eu gostaria de deixar para o seu coração. Que não há bênção para aqueles que estão fora do pacto. Se de fato você deseja a felicidade de alguém, você precisa apresentá-lo a Cristo. Cristo é a melhor opção para todos que estão fora do pacto. Não há outra maneira de ser feliz. Você quer desejar a felicidade de alguém, apresente Cristo para ele. Você quer que alguém seja próspero, apresente Cristo para ele. Você quer que alguém seja feliz, apresente Cristo para ele. Amém, querido? E por fim, para concluir, voltar para casa, muitas vezes pode até ser constrangedor. Houve um alvoroço na cidade. Olha, não é essa Noemi, aquela bambambam, olha como ela voltou pobre. Às vezes pode ser até humilhante, até constrangedor voltar para casa, mas é em Belém que nós podemos desfrutar do começo das grandes colheitas na nossa vida. É na casa do pão que nós vamos ser alimentados e não fora dela. Fora da casa do pão, ali só existe a verdadeira fome. Nunca seremos saciados e nem encontraremos contentamento. Amém, querido? A minha oração nessa noite é que o Senhor nos ensine e nos conceda a graça de voltar. Porque voltar é o único meio de fazer uma boa colheita. Porque assim que o verso 21, o verso 22 termina. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita. Quando você voltar para casa, vai começar a sua boa colheita, porque só na casa do pão é que há uma colheita para a vida eterna. Fora daqui, fora da casa do pão, é só vida, é só morte e opressão. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós chegamos a mais um momento em que a Tua palavra fala ao coração daqueles que creem. Ó Deus, pedimos nessa noite que o Senhor nos conceda a graça de termos o nosso coração quebrantados de fato. Não quebrantados por culpa, muito menos por tristezas. Ó Deus, mais quebrantados, ó Deus, pela convicção bendita de querer, ó Deus, de voltar para casa. Ó Deus, muitas vezes nós abrimos e fazemos concessões como cristãos, ó Deus, e nos encantamos com as belezas de Moabe. E entramos nesses barquinhos da vida que nos afasta do lugar seguro, do lugar onde há paz para o nosso coração. E à medida em que nós nos afastamos, a perturbação, a angústia, a opressão vai tomando conta da nossa alma. E às vezes estamos tão longe que não há como voltar. Ó Deus, mas bendito seja o Deus da aliança que enviou Jesus Cristo para que cada um de nós que aqui estamos nessa noite possamos recomeçar de novo. Situações difíceis, ó Deus, às vezes nos cercam, mas elas nos cercam, ó Deus, para que possamos fazer as escolhas certas. Por isso, dá sabedoria à Tua igreja, aos Teus filhos, para que possamos, ó Deus, nos voltar para o Senhor, diante das ameaças que unânimes possamos buscar a Ti, diante das dificuldades que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Ó Deus, diante das comidas dos porcos que nos são oferecidas, nós possamos lembrar que na casa do Pai há pão. Há oportunidade de recomeço, há esperança para nós.
Por isso, ó Deus, nos ajuda a mudar a perspectiva de achar que há qualidade de vida fora do teu altar, fora dos átrios do Senhor. Como diz o salmista, um dia na tua presença é melhor do que 1000. Por isso, ó Deus, não permita que venhamos perder essa perspectiva do que é viver na tua presença. Por isso, Senhor, dá-nos, ó Deus, a coragem de viver esse desafio de andar na tua presença e sermos perfeitos, de compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transforma, Senhor, a nossa mente, renova a mente da tua igreja, para que possamos, ó Deus, entender que em Moabe não há esperança, não há felicidade, nem Deus há em Moabe. O Deus é falso, é morto, é inoperante. Ó Deus, e nós presumimos muitas vezes que há felicidade na vida e no modo de ser dos moabitas. Em Moabita só há maldição, Senhor. Eles não são dignos de sentar na solene e santa assembleia. Ó Deus, então não há o que desejar para os moabitas, mas há esperança para todos aqueles que reconhecem e desejam se relacionar com Deus da aliança. E isso pressupõe uma mudança de vida. Por isso, Senhor, que essa mudança de vida aconteça nas nossas vidas primeiro, para que possamos levar esperança para aqueles que estão sem esperança. Ó Deus, e que nessa noite o Senhor nos dê a capacidade de entender, ó Deus, e de compreender que às vezes esse retorno é difícil, talvez é constrangedor. Eu tenho que pedir perdão a alguém. Ó Deus, eu tenho que assumir as minhas faltas. Ó Deus, eu tenho que retratar e restituir o que era de direito do outro. Ó Pai, nos dá coragem, ó Deus, de fazer as escolhas certas nessa noite, em nome de Jesus. Porque só em Belém, só na casa do pão, é que podemos desfrutar das boas colheitas da semente de vida eterna. Por isso, ó Deus, toca o meu coração, o coração dos teus filhos e da tua igreja nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.